Olá, Motolama na área. Por mais que a gente viva nesse mundo do motociclismo, sempre tem uma novidade. Outro dia, o Carlos Silas, um amigo meu de longa data, me ligou todo animado. Fala, Arlindão, comprei uma moto nova. A marca é meio exótica. Aí eu já levantei as orelhas. Exótica? Como assim? Sim, tô com uma SWM Super Dual T600. Eu não podia falar que porra é essa, porque senão ia queimar meu filme. Então eu perguntei logo, posso testar? Ele riu e falou que sabia que eu ia pedir isso. E na semana seguinte apareceu aqui em Carvalhos com a tal da SWM Super Dual T. Bacana. Pouca gente ouviu falar dessa moto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a SWM é praticamente uma moto fantasma. Ninguém sabe, ninguém viu, e se viu, nem percebeu. E quando vi a moto chegando, já percebi que tinha história por trás daquela moto, e muita. A SWM, Speed Working Motors, surgiu em 1971 em Milão, por dois amigos que eram chegados na trilha, e desanimado, pelo visto. Daí o nome Speed. Eles focaram em motocross, enduro e trial. E rapidinho a marca começou a brilhar. Em 72 ganharam o campeonato italiano de motocross e em 81 o mundial de trial com Gilles Bourgat. E isso foi bonito até 84, quando a grana acabou e a empresa faliu. Mas em 2014 o grupo chinês Shinerai adquiriu a marca. Mas quem está no comando é o italiano Ampelio Macchi, o cara que já passou pela Cagiva, Aprilia, Husqvarna, e a produção continua na Itália, lá na Lombardia. A SWM herdou motores, projetos, ferramental e até a fábrica de Varese. Ou seja, é praticamente uma Husqvarna renascida, com tecnologia italiana e capital chinês. Enquanto a Husqvarna moderna foi para outro caminho, motos high-techs e equipamento de jardinagem, a SWM tenta manter aquele espírito das trails clássica, robusta e simples de mexer. E quando o brother parou aqui em Carvalhos com a Super Dual T, eu senti exatamente o que era. Parece moto moderna, mas tem alma de trail dos anos 90. E hoje vamos contar como essa tal de SWM Super Dual T. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou o Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Antes de começar o papo furado, verifica logo se está inscrito e já dê o like para reforçar a amizade. E falando em amizade, compartilhe com seus brothers para mais gente conhecer a SWM Super Dual T, essa incrível motocicleta. Vocês devem conhecer o termo, é igual a orelha de freira. Pois é, no caso eu sabia que existia, mas nunca tinha visto. A primeira impressão olhando de perto, a moto é bastante alta. Do alto do meu 1,70 m, eu tive que ficar na ponta do pé. Quem tiver menos que isso vai ter que escolher onde parar. Ela é uma monocilíndrica de 600 cm3 com aproximadamente 55 HP. Mas é aquele tipo de potência que não depende do número, com bastante torque. Apesar do torque não ser tão em baixa quanto eu gostaria. A cara dela já entrega aro 19 na frente e 17 atrás. Suspensão regulável Sachs, freios Brembo, guidão largo de enduro, já vem com baús laterais e até farol de milha. E tudo com o visual de Husqvarna antiga. Os baús são bastante grandes, o que atrapalha um pouco em trilhas apertadas. E é exatamente nessa hora que você descobre a importância das bolsas e alforjes da Harley Rider. Porque se tem uma coisa que você não quer, é ficar agarrado no meio da trilha com o baú preso nas pedras. Ou com aquela gambiarra que desmonta no primeiro tuco. E aí que entra a Harley Rider, que fabrica equipamento especificamente para esse tipo de uso. Resistente e confortável para quem quer realmente encarar um passeiozinho fora de estrada. Não é frescura de shopping. É coisa para quem anda onde a Super Dual gosta de estar. Então visite o site da Harley Rider para conhecer a incrível variedade de bolsas e equipamentos para suas viagens. E se usar o código MOTOLAMA5 vai ter um belo desconto para incentivar. Confere lá. Mas voltando à Super Dual, o painel é bastante simples, talvez até demais. Tem velocímetro digital, trip, relógio e pronto. Não tem indicador de marcha, quantidade de gasolina e nem dá para assistir a novela das 8. Mas isso combina com a proposta da moto. Subi na moto e já senti o banco estilo enduro. Estreito, firme e feito para ficar mais em pé do que sentado.
Quem compra essa moto achando que vai rodar 500 km sentado o dia todo, vai sofrer. Inclusive, convém levar o hipoglós, nunca se sabe. Mas para quem quer ir para a trilha, é o número certo. Liguei a moto e o barulho do monocilíndrico me fez dar um sorriso. Aquele ronco grosso, meio parecido com a XR650 mais atualizada, vibração controlada, mas ainda presente. A embreagem é leve, o câmbio é fácil e já saí andando com jeitinho, porque a moto é bastante violenta. Com o primeiro toque no acelerador, já senti o torque da criança, aquele que faz você se agarrar no guidão para não ficar caído para trás. A SW tem aquele jeito raiz, do tipo: Brother, não dá mole comigo. Ela é nervosa em baixa, demora um pouco para entrar na faixa de torque ideal, mas quando chega lá, levanta a frente se você der mole. É aquela sensação que andei pela primeira vez numa YZ250 de cross. Sabe quando ela cruza da baixa para alta, mas só que com suspensão em freios decentes. E já sai direto mandando a mão. Apesar do motor e da altura, ela dá uma ótima sensação de segurança. E obviamente que já mandei na terra para ver do que se tratava. E já comecei por um trecho que já tinha alguma lama. E apesar do aro 19 dos pneus de rua, a moto se comportou muito bem na lama. A suspensão mostrou para o que veio. Ela filtra muito bem, não bate seco e não reclama. Em pé, a posição é ótima. O guidão está na altura ideal. O tanque é estreito para encaixar as pernas e a suspensão trabalha tranquila. E o motor parece pedir isso o tempo todo. Bora para a trilha, bora para o guidão e vamos encarar as roubadas. A moto empurra muito bem com bastante torque. Em estradinhas de terra mais rápidas, ela vai lisa e suave. A ciclística dela é muito mais Husqvarna antiga do que qualquer moto chinesa moderna. E isso é um elogio. Aí aconteceu a primeira ocorrência. Quando parei para abrir uma porteira e olhei lá na frente, o brother estava esparramado no chão. E com a minha moto. E o cara conseguiu cair em cima de uma poça de lama. Obviamente, se sujou todo e sujou a minha moto. Até o capacete o cara sujou. Depois de tirar o grosso da lama, voltamos para o asfalto liso. No asfalto ela dá aquela flutuada típica de moto muito alta. Mas nada que assuste. Em curva rápida ela surpreende graças ao aro 19 na frente. E ela é bem estável, apesar dos baús laterais darem a sensação de que ela é muito larga. Mesmo assim, dá confiança. O pedal de freio é bem estilo enduro, estreito e você tem que deslocar um pouco o pé para frear. Mas acostuma logo. O ABS entra cedo na traseira, mas nada absurdo. E na frente, os freios Brembo dão conta do recado galhardamente. De volta para a cidade, notei o que já era esperado. Para uso urbano, ela requer um pouco de habilidade. Ela é alta, bruta e com os baús laterais fica meio difícil de espremer a moto no meio do corredor. Dá a impressão que não vai passar entre os carros e que vai recarregar o espelho de todo mundo. Ou seja, para fazer um zigue-zague no corredor, dá uma certa dúvida. Mas para a cidade pequena, vai muito bem. Na hora de estacionar, se escorregar o pé, é chão. A SWM não perdoa. E o conforto aerodinâmico? Apesar do para-brisa ser pequeno, ela dribla bem o vento, mas não faz milagre. O banco é moderadamente duro, mas a experiência compensa tudo quando você enrola o arame e o motor te joga para trás. Mas o banco tem 2 níveis e isso te dá uma certa segurança. O consumo parece razoável, faz 18 km com litro. E isso junto com um tanque de 18 litros te dá uma autonomia de mais de 300 km, o que é bem razoável. A moto tem cara de ser simples de manutenção, pelo menos para quem conhece a Husqvarna antiga. E aí chegamos no ponto final. Vale a pena? No Brasil, quando chegar oficialmente, vai bater na mesma faixa de preço das Big Trails chinesas. E aí depende do público. A SWM não quer ser moderna. Ela quer ser robusta, moto raiz, e entrega exatamente isso. Pelo que entendi, a Shinerai vai manter a marca Shinerai para motos até 250 cm3. Acima disso serão SWM. Inclusive, os caras já têm uma montadora montada em Suape, Pernambuco. E desde 2024 estão em fase de homologação das motos. E é essa tal de homologação que trava tudo. Quem lembra da Tenere 700? Pois é. A Shinerai tem uma linha de mais de 70 modelos. Mas de acordo com o site dos caras,
a SWM ainda não consta do portfólio, apesar de que a previsão de início das vendas era 2025, já passou. E depois de devolver a moto para o brother, a conclusão foi clara. A SWM Super Dual T é uma moto de aventura séria, feita por gente que entende de off-road e que carrega um DNA que muita moto moderna perdeu. Não é confortável como uma Big Trail Premium. Não tem tecnologia de ponta, mas tem alma, tem espírito e tem torque, e tem história. E no mundo onde tudo está ficando muito igual, é bacana pilotar alguma coisa diferente. E no final de tudo, é uma moto muito legal e boa, além de ser raiz total. Não tem televisão colorida no painel, nem um monte de sensor e apitos que no final só servem para dar defeito. E é uma moto, como eu já disse, raiz, para quem curte motociclismo como deve ser curtido. Então é isso. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto